E aí, pessoal, estamos de volta com mais outra aula para vocês. Agora é aquele momento que a gente vai fazer uma revisão da aula 19.1. Hoje, agora, nesse exato momento, é a 19.2. Então, pega o material aí, você já finalizou o seu momento interativo. Vamos agora rever aí sobre as teorias celulares. Vou deixar vocês fazendo o exercício, aí eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Meu diretor, na tela. Aí, 19.2. Ei, professor, o que foi que nós vimos? Teoria geral, né? Uma revisão geral sobre células. Então, eu vou passar aqui rapidamente para mostrar logo tudo para vocês. Nós vimos a teoria celular em que afirmam a vida existe somente nas células. As células provêm somente de células pré-existentes. A célula é uma unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Professor, quem observou isso? Quem estudou sobre a existência que a vida só existe dentro da célula? Que uma célula só provém de outra célula pré-existente e que as células são uma forma de reprodução e transmissão das características hereditárias. Então vamos lá, meus queridos. Aqui, Então vamos chamá-los de precursores. Então nós temos Robert Hooke, né? Que observou e estudou espaços vazios de uma cortiça, com o auxílio de materiais, de equipamentos que foram construídos por Hans e Zacharias Janssen em 1590. Hoje chamamos eles de microscópio, esses instrumentos. Aqui tem algumas imagens para nós relembrarmos. E a teoria celular, professor? Em 1674, o microscopista holandês Antoine van Leeuwenhoek, ele descobriu pela primeira vez uma estrutura da qual chamou de protozoários e observou também alguns glóbulos vermelhos sanguíneos em peixes, anfíbios e alguns mamíferos, até os seres humanos. Mas também observou as estruturas morfológicas, onde ele observou que as células são diferentes entre si, apresentam morfologias diferentes e também estruturas, pois tem uma organização. Já no final da década de 1830, Martin Jacob Schneider dedicou-se ao estudo dessas estruturas que as células apresentam diferente, né? As estruturas, a morfologia em plantas. Então, nós tivemos aí, a colaboração de Antoine van Leeuwenhoek em células de origem animal e a colaboração de Martin Schneider em células de origem vegetal. Já Theodor Schwann, com auxílio de estudos de anatomia, foi de encontro com Martins em estudos de célula animal, formulando a hipótese de que todos os seres vivos são constituídos de células. Constituídos. Beckman, director, para mim, por favor. Constituição é formação, estrutura. Antes de um ser vivo ser constituído de célula, ele é constituído de átomos que interagem formando moléculas. Essas moléculas interagem formando sinais químicos, reações químicas que aglutinam, que reestruturam e modelam essas células. Então, antes de falar células, temos todo um componente químico metabólico. Ponto. Aumenta a tela, meu diretor. Aí tem a teoria celular que fala: todo ser vivo é constituído de célula.
E a célula é constituída de quê? Ponto. Uma célula só surge de outra pré-existente. E vimos também que todas as reações metabólicas ocorrem dentro de uma célula. E lembrando, né, para finalizar nossa revisão, vimos que existem células unicelulares, quer dizer, existem seres vivos constituídos de células unicelulares, pluricelulares e também uma organização em relação ao tamanho. Átomo, molécula, estrutura molecular. E vimos que essas formas são diferentes entre si e essas diferenças estão diretamente ligadas à função. E aí, para reforçar a teoria, são 3, né? Vamos lá, quais são os grandes pilares? A vida existe somente nas células. Todas as células vivas são componentes celulares. Todos os seres vivos são compostos de célula, ou seja, todas as reações do organismo são dentro das células. E é através das células que toda a energia necessária para o funcionamento. Esse é um primeiro pilar. Um segundo pilar. As células provêm somente de células pré-existentes. Uma célula se origina apenas de reprodução de outras células. Terceiro pilar. A célula é a unidade de reprodução, transmissão das características hereditárias. Todas as características genéticas são transmitidas de uma célula para outra. E aí nós ficamos com aquele momento interativo. Agora, finalizando, para mim, meu diretor, vou deixar vocês agora fazendo aí as atividades da aula. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir, tá bom? Boa atividade para vocês. E aí, meus queridos, como é que foram as atividades? Não se preocupa, agora é o momento que nós vamos fazer o quê? Sanar as dúvidas e resolver as atividades. Então, nesse momento, como é que nós vamos proceder? Vamos colocar a pergunta, vou colocar a resposta, as questões abertas, eu vou comentar a resposta. E o que é primordial? Colocar as palavras-chave, aqueles conceitos que são fundamentais para a elaboração das respostas na avaliação. Então, professor, eu não escrevi do jeito que está aí. Como é que eu fiz? Eu coloquei com minhas próprias palavras. Mas não coloquei essa palavra técnica. Você coloca, você sublinha o que você descreveu, insere lá a palavra técnica entre parênteses para criar essa familiarização, tá bom? Questões fechadas, a gente coloca a pergunta, coloca as alternativas, e aí a gente fala por que somente a A é verdadeira e as outras não contemplam. Tudo bem? Meu diretor, na tela. Primeira questão. Ao longo da história da ciência, a ampliação do conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos foi diretamente influenciada pelos avanços tecnológicos, como o uso de microscópios. A teoria celular, estabelecida no século XIX, consolidou a ideia de que todos os organismos vivos são constituídos por células e de que essas estruturas são responsáveis por manter a vida. Essa teoria ainda orienta pesquisadores na área da biotecnologia, saúde e genética. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria celular, explique os 3 princípios clássicos da teoria e analise sua importância para a compreensão da estrutura e funcionamento dos seres vivos na atualidade. Então, pessoal, está aqui, a resposta. Todos os seres vivos são compostos de células. Ou seja, todas as reações do organismo
dependem estritamente da atividade celular. As células provêm somente de células pré-existentes. A célula é uma unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Então aqui, pessoal, na pergunta, nós organizamos aqui, ó, o primeiro pilar, o segundo pilar e o terceiro pilar da teoria celular. A explicação. A partir dessa teoria, a biologia passou a compreender que os processos vitais ocorrem no interior das células, o que permitiu grande avanço nas áreas da genética, da medicina e da biotecnologia. Tanto de origem animal quanto vegetal, tá, pessoal? Na atualidade, ainda orienta pesquisadores sobre a terapia celular, desenvolvimento de vacinas, cultivo de tecidos em laboratório e a compreensão de doenças. Ok. Questão de número 2. Considerando a teoria celular, qual afirmação demonstra claramente um dos postulados fundamentais dessa teoria, que é essencial para entender como as células funcionam e se organizam no organismo? A. As células são sempre idênticas entre si e não apresentam variações funcionais? Gente, essa aí já está errada, né? Porque nós vimos que as células são diferentes. B. A célula é uma unidade estrutural e funcional de todos os organismos. B. As células são exclusivamente observadas em organismos. Não é só em multicelular. Em unicelular também. D. As células são compostas por várias partes celulares, mas não têm função específica? Na verdade, as células são compostas por várias estruturas, não partes. Estruturas. Se são estruturas diferentes, então são funções distintas. Também está errada. E. Todas as células são resultados da divisão de célula pré-existente? Eita cataripa! Todas as células são resultados da divisão de uma célula pré-existente? Não! Ai, sabia? A alternativa E está correta, então está correto. Vamos para 3. A descoberta de células a partir do fragmento da cortiça pelos cientistas holandeses no final do século XVI, produziu uma revolução sem precedente no conhecimento biológico. E baseado em seus estudos sobre célula animal e vegetal, formularam a teoria celular. O texto acima apresenta algumas incoerências históricas sobre o marco fundamental da citologia, com base em seu conhecimento sobre a história da biologia celular, identifique a alternativa que aponta corretamente o erro contido no texto. Resposta. O texto está correto, pois os irmãos Johnson realmente descobriram a célula ao observar a cortiça e foram os precursores da teoria celular. B. A descoberta da célula foi feita por Robert Hooke no século XVII e a teoria celular foi formulada posteriormente por Schneider e Schwann. Hans e Zacharias Janssen foram os primeiros a utilizar o microscópio eletrônico. Nunca! A descoberta da cortiça e a formulação da teoria ocorreram simultaneamente? Não. A teoria celular foi proposta pelo cientista Darwin? Claro que não. A única aí, gente, é a alternativa B que está correta, tá? Vamos para a questão de número 4. Ao longo do desenvolvimento da ciência, diversas descobertas permitiram compreender que a célula é a unidade fundamental de seres vivos. A teoria celular, constituída
constituída a partir da observação e experimentação de diferentes cientistas, foi sendo formulada progressivamente, com importantes contribuições que marcaram a história da biologia. Com base no conhecimento histórico-científico, qual alternativa apresenta corretamente os cientistas e suas respectivas contribuições para a formulação da teoria celular? Alternativa A, B... Ai, calma aí, gente, meu, tudo junto, mas vamos lá. Robert Hooke observou células vivas? Não. A está errada, porque não foi célula viva. Foi uma cortiça. É seca, né? Vamos para C. Rudolf Virchow foi o primeiro cientista Nada a ver. Esse cara, não. Ele nem participou. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro a afirmar que toda célula... Não. Anton Leeuwenhoek foi o primeiro a fazer estudos e observar umas células de um procarioto. E fez estudos grandiosos dentro do sistema sanguíneo. Robert Brown e Theodor Schwann criaram junto a teoria de... Não. Robert Brown, não. Então, a única aí, pessoal, é Matthias Schneider e Theodor Schwann foram responsáveis por proporem organismos são formados por célula. Alternativa B, tá bom? Vamos para, então, decolando para o futuro. 5. Os postulados da teoria celular estabeleceram bases fundamentais para a compreensão da vida, afirmando que todos os seres vivos são formados por células. A observação microscópica revelou ao longo do tempo diferentes importâncias entre os tipos principais de células existentes, que são procariontes e eucariontes. A figura a seguir mostra a composição entre esses tipos celulares, com base no conhecimento da citologia e nos princípios da teoria celular. Qual alternativa expressa corretamente uma diferença fundamental entre os dois tipos celulares? Pessoal, se nós olharmos aí, a principal diferença é que uma é eucarionte. Essa é eucarionte. E essa daqui é procariota. E a eucarionte ainda é animal. A célula eucariótica apresenta núcleo definido, enquanto a célula procariótica possui apenas material genético disperso no citoplasma? Sim! Mas tem mais outras coisas. Apesar das células procarióticas apenas as células procarióticas possuem membrana? Não. Esse apenas matou a questão. Todas as células procariotas realizam fotossíntese? Não! As células eucariontes não possuem parede celular? Possuem, vegetal possui. Células procarióticas têm maior complexidade estrutural e diversidade de compartimentos internos do que células eucarióticas? Não, é o contrário. A única alternativa correta é a alternativa A, tá, pessoal? Nós vimos lá, ó. Eu vou voltar, ó. É a A. A A é a única que está correta. Tá bom? Tá bom! Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de correção 19.2, que está embasada na aula 19.1, que é sobre teoria celular e os estudiosos que realizaram todo o processo na linha do tempo. E aí, nas nossas próximas aulas, nós vamos fazer uma imersão sobre o assunto de células e os seus processos morfofisiológicos. Tchau e até a próxima, galera!